E aí pessoal, tudo beleza? Vamos continuar. Capítulo 2, vamos falar da tabela periódica. Let's go, vamos lá então, né? Bom, vamos contar uma historinha. É o seguinte, lá no começo dos anos de 1800, os cientistas eles já conheciam um número considerável de elementos, inclusive algumas de suas propriedades químicas e físicas. Surgiu então a necessidade de organizar os elementos em uma tabela de modo a ser elementos que apresentassem propriedades químicas semelhantes. Vários trabalhos foram produzidos nesse sentido, mas dois deles, realizados independentemente, tiveram seu valor fundamental no desenvolvimento do conceito de periodicidade química para construir a tabela periódica dos elementos. Bom, foram os trabalhos efetuados por Lothar Meyer, que ele era um alemão, e o Dmitry Ivanovich Mendeleev, ele era russo. Ambos, eles listaram os elementos em ordem crescente de suas massas atômicas, e eles observaram que quando várias propriedades elas eram representadas graficamente em função da massa atômica, obtinha para cada caso uma curva periódica. O trabalho feito por Mendeleev foi tão profundo e minucioso que acabou sendo utilizado como base da tabela periódica moderna, chegando a prever a existência de elementos ainda não conhecidos na época, como o gálio, chamado por ele de Eca-alumínio, e o germano Eca-silício, prevendo suas propriedades com grande precisão. Para estimar a massa atômica do germânio, ele tomou a média das massas do SI, que é a massa atômica 28, e o SN, massa atômica 118. Então a massa atômica germânica ficou 28, que é a massa atômica, mais a massa atômica, que é 118, dividido por 2, que vai dar, então a massa atômica germânica vai dar 73. Ó, vamos lá. As propriedades são a massa atômica, a massa específica, o volume atômico, a cor e o aquecido ao ar. Massa atômica, previsão de Eca-sílico, 73. E ele é encontrado para o germânio em 1886. Ele é encontrado em 72,61, a massa atômica. A massa específica é de 5,5 gramas centímetros ao cubo e é encontrado em germânio por volta de 5,47 gramas por centímetros ao cubo. E o volume atômico, 13 centímetros cúbicos por mol, e ele é encontrado em germânio por 13,22 centímetros cúbicos por mol. A sua coloração ela é cinzenta no Eca-silício e em germânio ele é cinzento claro. Aquecido ao ar, ele forma, na previsão para o Eca-silício, ele forma o óxido branco, o EO2, e encontrado para o germânio, ele forma o óxido branco, GO2. A classificação periódica de Mendeleev. Então, vários grupos, grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos, e ele dividiu o seguinte, né? Ficou hidrogênio, o grupo 1, hidrogênio, lítio, o Na, o sódio, o potássio, o cobre, o Rb, o argônio e o ouro. Comparando a tabela formulada por Mendeleev e a tabela periódica atual, encontramos três situações nas quais os elementos eles se encontram fora da sequência crescente em relação à massa atômica. Vamos lá. O argônio, 39,948, ele antecede o potássio, que é 39,098. O cobalto, que é 58,933, ele antecede, ou seja, ele vem antes do níquel, que é 58,693. E o telúrio, 127,60, ele vem antes o iodo, que é 126,90. Essas anomalias elas foram resolvidas em 1914 por um inglês HGJ, o Moseley, que, a partir do estudo de espectros de emissão, vários elementos, determinou o número de prótons de cada químico. Bom, com a determinação do número de prótons, números atômicos, Z, de cada elemento, ele pôde comprovar que as propriedades periódicas eram em função do número atômico crescente, e não da massa atômica, como tinha sido estabelecido por Mendeleev. Vamos lá então. A lei periódica é estabelecida nesses termos. Vamos lá. As propriedades dos elementos químicos, eles são uma função periódica do número atômico. Significa que quando os elementos eles são ordenados em ordem crescente de números atômicos, observam uma repetição periódica de suas propriedades. Tabela periódica dos elementos. Então, a tabela periódica, como todos conhecem, ela é dividida por 7 linhas. E vamos lá, então, tabela periódica moderna. Agora, a tabela periódica ela foi atualizada e os elementos eles se encontram dispostos em ordem crescente de número atômico e suas posições são estabelecidas através das suas distribuições eletrônicas. A tabela periódica atual é formada por 7 linhas horizontais, como eu já disse, cada linha é chamada de período. Cada período, exceto o primeiro, ele começa com metal alcalino e termina, exceto o último, e ainda encontra-se incompleto com gás nobre. A estrutura da tabela periódica fica assim representada. Vamos lá. As 7 linhas, primeiro período, que é a primeira linha, número de elementos, só tem 2. O primeiro elemento é o hidrogênio e o último elemento é o hélio. Na segunda linha,
ou seja, no segundo período, o número de elementos que contém são 8. O primeiro é o lítio e o último é o Ne. O terceiro período possui também 8. O primeiro dele, do terceiro período, é o Na e o último é o argônio. Na quarta linha são 18. O primeiro é o potássio e o último é o cromo. A quinta linha são 18 também. Rb é o primeiro elemento e o último é o xenônio. E a última linha, sétimo, é 32 também. O Fr é o primeiro elemento e o elemento de Z é igual a 118. Só uma observação, no penúltimo período, ou seja, na sexta linha, vai incluir uma série de latanídeos e no sétimo período a série dos actinídeos, que estão indicados abaixo da tabela. Vamos lá. B. As 18 colunas nas verticais elas são denominadas de grupos ou então de famílias. Os elementos que pertencem a uma mesma família apresentam propriedades semelhantes. Essas famílias elas são designadas pelas letras A e B e elas são denominadas de subgrupo. O grupo é indicado por algarismo romano de 1 a 8. Por exemplo, se SC ele pertence ao grupo 3 e o subgrupo B, ou simplesmente 3B. Enquanto o boro ele pertence ao grupo 3, subgrupo A, ou simplesmente 3A. Recentemente, a American Chemical Society recomendou a troca dos algarismos romanos por números de 1 a 18, para indicar as famílias da tabela periódica. Por exemplo, o magnésio ele pertence à família 2A, ou 2, que é o carbono, à família 4A, ou 14. 1V, desculpa. Ou a família 1V, ou 1VA, ou então 14, né? O V, lembrando que é 10. Algumas famílias elas recebem denominações especiais. IA ou 1, metais alcalinos, 2A ou 2, ou simplesmente 2, metais alcalino-terrosos, VIA ou 16, que são os calcogênios, V2A ou 17 são os halogênios, V3A ou 18 são os gases nobres. Observação: o hidrogênio ele não pertence à família dos metais alcalinos e não se encaixa em nenhum outro grupo, pois apresenta propriedades diferentes de todos os demais elementos químicos. Elementos naturais são encontrados na natureza. Elementos artificiais são produzidos em laboratórios. Os elementos artificiais eles são classificados em circurânios, que apresentam números atômicos abaixo do urânio, que é o Z92, apenas 2. O tecnécio, que é o Z43. O promécio, que é o Z61. O transurânio, que apresenta número atômico acima do Z é igual a 92. O urânio é o último elemento natural. Portanto, todos os elementos com número atômico acima do urânio são artificiais. Os elementos da tabela periódica também podem ser classificados como metais, que correspondem a 80% dos elementos conhecidos. Eles são bons condutores de calor e eletricidade, e sua condutividade elétrica diminui com o aumento da temperatura. São dúcteis e eles são maleáveis, sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Os não metais ou os ametais, com poucas exceções, esses elementos eles não conduzem corrente elétrica ou calor, eles são isolantes. Encontram-se nos estados físico, sólido, líquido e gasoso. Em condições ambiente, semimetais ou metaloides. Possui propriedades intermediárias entre as de um metal e um não metal. Sua condutividade elétrica é pequena e tende a aumentar com a elevação da temperatura. São 6 os elementos considerados semimetais: o boro, silício, o germânio, que é o Ge, o arsênio, que é o As, antimônio, Sb e o telúrio, Te. Só uma observação: o polônio, que é o Po, é um elemento cuja condutividade elétrica é típica de um metal, ou seja, ele diminui com o aumento da temperatura. Quando a temperatura aumenta, sua condutividade ela diminui. Então tem os metais e os não metais e os gases nobres. Corta. Bom, beleza, né? Vamos então ao capítulo 2, no 3. Vamos para a distribuição eletrônica na tabela periódica. Vamos saber como que se distribui usando a tabela periódica. Primeiro de tudo, vamos saber sobre os períodos. Os elementos que eles vão pertencer ao mesmo período, eles apresentam... os elementos que pertencem ao mesmo período, ao mesmo tempo, apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas. Portanto, todos os elementos de um dado período ele tem em comum a camada de valência, que é a última camada. E o número quântico principal dessa camada é igual ao número de período. Assim, elementos do primeiro período possuem um nível de energia ocupado por elétrons. Elementos do segundo período possuem 2 níveis de energia ocupados por elétrons. Elementos do sétimo período possuem possuem 7 níveis de energia ocupados por elétrons. Por exemplo, o sódio, o Na, ele 11, né? Ele possui 11, o número atômico dele é 11. Então, quando a gente separa ele em períodos, ele vai ficar nas 3 camadas, K, L, M. Na K, ele vai ser 1s2, já na L, ele vai possuir 2 camadas, 2s2 e 2p6. E na M, uma camada só, 3s1. O Na, ele se encontra no terceiro período, pois possui 3 níveis ocupados por elétrons. E os números quântico principal, o N, ele é igual a 3, para a camada de valência.
Agora vamos falar das famílias. 3.2. Os elementos que são pertencentes a uma mesma família vão apresentar propriedades químicas semelhantes, pelo fato de possuírem o mesmo número de elétrons na camada de valência. Por exemplo, para a família A, o número de família em algarismo romano vai indicar o número de elétrons na camada de valência. Por exemplo, IA é igual a 1 elétron na camada de valência. Se ele está na primeira camada, então ele vai possuir uma camada de valência. Já 2A, ele vai valer 2 elétrons na camada de valência. Vai ter 2 elétrons na camada de valência. A exceção vai ficar com hélio, porque ele possui 2 números atômicos, que ele vai pertencer a uma camada só vai ter uma camada só, que é 1s2, que pertence à família V3, que é a família 8A, né? V3, que em algarismo romano é o número 8. Também pode ser utilizada a numeração das famílias 1, 2 e de 13 a 18, onde a encontramos. Família 1 é igual a 1 elétron na camada de valência. Família 2 é igual a 2 elétrons na camada de valência. A partir da família 13, subtrai 10 números do grupo para encontrar o número de elétrons de valência. Por exemplo, família 13 possui... a família 13 vai ser 13 menos... Então você vai tirar 10 números do grupo. Vai sobrar quanto? 3. 3 elétrons na camada de valência. Agora, beleza, né? E é o seguinte... Agora, como fazer a distribuição eletrônica? 3.3. Os elementos de uma mesma família vão apresentar diferentes graus de semelhança e suas propriedades químicas. A família A, a variação de tais propriedades é mais regular, o que confere a esses elementos o nome representativo. Neles, o elétron mais energético se encontra num subnível 1A e 2A, ou P3A e 8A. Vamos lá então. Potássio. Potássio possui o número 19 de número atômico. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. A última camada, a camada de valência, vai ter 1 elétron. N, ele vale 4, porque está que é o quarto período, 1 elétron na camada de valência. Ou seja, vai ser 1A ou simplesmente 1. Agora o cloro. O cloro possui 17 número atômico. Fazendo a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. N vai valer 3, porque o terceiro período e na sétima camada. Ou seja, 7A ou então 17. E o Ne, ele possui o número atômico 10, fazendo a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6. N2, ele vai estar no segundo período, 8 elétrons na camada de valência. 6 com 2 são 8. 8 elétrons na camada de valência, que é a última, né? Então ele vai pertencer a 8A ou 18. Observação. O gás hélio, ele vai possuir o número atômico Z é igual a 2. Portanto, encontramos o hélio 2 é igual, fazendo a distribuição eletrônica, apenas 1s2. Por quê? O N, ele vale 1. Ele é o primeiro período. E 2 elétrons na camada de valência, porque se ele é o primeiro período, ele só tem só esse período, ele é o último período, porque só tem uma. Então 2 elétrons na camada de valência, que ele é o primeiro, ele é o último, mas pertence à família 8A ou 18. O elétron de maior energia se encontra na camada de valência, para os elementos representativos. Portanto, podemos fazer a seguinte relação. Vamos lá. A família 1A ou 1, na sua camada de valência vai ser 1 elétron. A família 2A ou 2, na camada de valência, a última camada, a quantidade de elétrons vai ser 2. A 3A ou 13, a última camada, a camada de valência vai ser N2, NP1. A 5A ou 14, a camada de valência vai ser NS2, NP2. A 5A ou 15, NS2, NP3. A 6A ou então a 17, NS2, NP4 na camada de valência. Já a família de 7A ou 17, a camada de valência vai possuir NS2 mais NP5. E na 8A ou 18, NS2, NP6. Bom, agora vamos para 3.4, elementos de transição. Os elementos de transição no centro da tabela periódica, 3B ou até a 2B, ou então 3 a 12, possuem como subnível de maior energia o subnível D, que se encontra na penúltima camada. Portanto, os metais de transição vão pertencer a subníveis nos quais os números quânticos principal é uma unidade menor que o número do período. Afora algumas exceções, podemos considerar que os elementos de transição vão apresentar 2 elétrons na camada de valência. Podem ser representados da seguinte maneira: NS2, N-1, D. Dando um exemplo, podemos dizer que o SC21 número atômico do SC, ele se encontra no quarto período, cuja camada de valência é 4s2. Possui um subnível de maior energia, 3D. Para localizar o número da família utilizando a distribuição eletrônica, basta somar elétrons que vão se encontrar no subnível de maior energia com o número de elétrons na camada de valência. Por exemplo, o ferro possui o número atômico 26. Fazendo sua distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6.
O 4s2 e 3d6 vai ser, somando seus elétrons, 2 com 6, vai dar 8. Então, vai terminar, a camada de valência vai ser esses dois períodos. Portanto, a sua família é 8. 8 elétrons, de 8 elétrons. Observação: alguns metais de transição não seguem a distribuição eletrônica de Linus Pauling, dentre as quais vamos destacar a família 6 ou a 6b, que é o crômio e o molibdênio. O cromo possui 24 número atômico, fazendo sua distribuição, vai ter duas camadas, vai estar fazendo sua distribuição eletrônica, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5. 5 mais 1 é 6. Então, as duas últimas camadas vai ser a camada de valência. Deveria apresentar 4s2 e 3d4. A família 11 ou a 1b, que é os seus representantes, o cobre, a prata e o ouro. Já o cobre, ele possui o número atômico 29. Fazendo sua distribuição, também vai ter os dois últimos períodos vai ser a camada de valência. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Deveria apresentar 4s2, 3d9. 3.5 elementos de transição interna. São os elementos que são pertencentes à série dos latanídeos, que é o sexto período, e os actinídeos, que é o sétimo período. Apresenta o subnível mais energético, o subnível F, que é considerado pertencente à família 3b ou 3. Estão indicados em linhas e abaixo da tabela periódica. O subnível F de maior energia se encontra na antepenúltima camada e apresenta 2 elétrons na camada de valência. A representação do preenchimento eletrônico para os elementos de transição interna vai ficar Ns2, N-2F, em que o N ele vai valer 6, que é a série dos latanídeos. E o N valendo 7 é a série dos actinídeos. Um exemplo, o Ce, que é 58, o número atômico, fazendo sua distribuição eletrônica vai ficar 1s2, são 58 número atômico, né? Vamos lá então. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f2. O 6s2 é a camada de valência, o N ele vale 6, que é a série dos latanídeos. E o 4F2 é o subnível de maior energia, que é o elemento de transição interna. Vamos então agora para capítulo 2.4, as propriedades. 4.1, propriedades aperiódicas, que ou seja, não tem períodos, né? São as propriedades que têm seus valores só aumentando ou só diminuindo, quando colocando em função do número atômico crescente. São poucas as palavras aperiódicas, dentre delas temos, por exemplo, a massa atômica, que vai apresentar o número do número atômico. As propriedades periódicas são aquelas que vão apresentar variação, agora vai possuir variação, que são os períodos, na tabela periódica, crescendo e decrescendo à medida que o Z vai aumentar. Então tem a massa e tem o Z, que é o número atômico. Então conforme que a sua massa vai aumentando, o Z vai aumentando também. O raio atômico. É muito difícil medir o raio de um átomo isolado, pois a sua eletrosfera ela não apresenta um limite bem definido. Mas quando os átomos de um elemento empacotam em sólidos, são encontrados distâncias definidas de um núcleo ao outro. Portanto, vamos considerar raios atômicos como sendo a metade da distância entre os núcleos de dois átomos vizinhos. Nas famílias, a coluna vertical, os raios atômicos eles aumentam de cima para baixo, pois, nesse sentido, aumenta o número de níveis de energia dos átomos. Por exemplo, um átomo do primeiro período tem apenas um nível de energia, portanto, terá menor raio atômico que o átomo do segundo período, que é da mesma família, que tem 2 níveis de energia. Já nos períodos, que é a linha horizontal, conforme caminhamos para a direita, vai aumentar o seu número atômico, que é o número de prótons, para os átomos de mesmo número de níveis de energia. Portanto, aumenta a atração do núcleo pela eletrosfera e que vai diminuir o tamanho do átomo e, consequentemente, o raio. Assim, o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda nos períodos. Agora os raios iônicos. Conhecendo agora o raio de Cátion, que é o raio positivo. Quando um átomo ele perde elétron, a repulsão da nuvem eletrônica ela diminui, e diminuindo seu tamanho, inclusive pode acontecer a perda de um último nível de energia. Quanto menor a quantidade de níveis, menor o raio. Portanto, o raio do átomo ele é maior que o raio de Cátion. Por exemplo, o Na está neutro, ele possui 11 número atômico, 11 prótons, 11 elétrons, 3 níveis de energia. A sua distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O raio do Na, do sódio normal, ele é maior que o raio do Na cátion. O Na cátion, ele vai possuir 11 prótons, ele perdeu um elétron que tinha 11, ele perdeu, então está com 10 elétrons. E fazendo isso, ele passa a ficar com 2 níveis de energia. A sua distribuição eletrônica vai até 2p6. 1s2, 2s2, 2p6. E o raio de ânion, que é o negativo. Quando um átomo ele ganha elétron, ele aumenta a sua repulsão da nuvem eletrônica, aumentando o seu tamanho. O raio do átomo ele é menor que o raio do ânion. Um exemplo, o oxigênio possui 8, número atômico, 8 prótons, 8 elétrons, 2 níveis de energia. 1s2, 2s2, 2p4. Aí o oxigênio ele vai perder 2 elétrons.
Então ele vai ficar 8 prótons. Desculpa, ele vai ganhar 2 elétrons. Então ele fica 8 prótons. E de 8 elétrons agora ele fica para 10 elétrons, está maior. 2 níveis de energia, expansão do nível de energia. Sua distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2p2. E ao invés de 2p4, vai passar para 2p6. 4 mais 2 são 6. Íons isoelétricos. Os íons isoelétricos, eles são os que apresentam igual número de elétrons. Portanto, o número de níveis é o mesmo. Assim, quanto maior for o número atômico, maior vai ser a sua atração do núcleo pela eletrosfera. E menor do raio. Por exemplo, o manganês, ele perdeu 2 elétrons e ele ficou com 12 elétrons e 10 elétrons. O sódio, ele perdeu 1 elétron, então ele está com 11 prótons e 10 elétrons. E o F, o flúor, se não me engano, ele ganha 1 elétron, então ele possui 9 prótons e 10 elétrons. Fazendo a comparação, o Mg ele é menor que o Ma, que é menor que o F. Energia ou potencial de ionização. Está acabando. É a energia ou potencial de ionização. É a energia que é preciso para retirar um elétron de um átomo. Ou um íon, que é isolado no estado gasoso. O átomo X, né, ele ganha energia, ele fica positivo e ele ganha elétrons. Quando retira um elétron de um átomo eletricamente neutro, a sua primeira energia de ionização, ele gasta uma certa quantidade de energia, a qual geralmente ela é expressa em elétrons-volt, que é EV. Se formos retirar um segundo elétron, a segunda energia de ionização vai gastar uma quantidade maior de energia, pois à medida que cada elétron é retirado, o raio atômico diminui. Por exemplo, o átomo de alumínio mais o E, que é 6 IV. O alumínio fica positivo, ou seja, ele perde elétron, e ele mais elétron. Nas famílias e nos períodos, a energia da ionização vai aumentar conforme diminui o raio atômico, pois quanto menor quanto menor o tamanho do átomo, maior vai ser a sua atração do núcleo pela eletrosfera. Portanto, é mais difícil de retirar elétron. A afinidade eletrônica ou eletroafinidade é a quantidade de energia que é liberada quando o átomo neutro isolado no estado gasoso recebe um elétron. Um átomo X, ele vai receber elétron e ele vai ganhar energia. A eletroafinidade ela pode ser entendida como a medida da intensidade com que os átomos capturam o elétron. Nas famílias e nos períodos, a eletroafinidade aumenta com a diminuição do raio atômico, pois quanto menor o raio, maior a atração exercida pelo núcleo. A eletronegatividade é a capacidade de um átomo possuir de atrair para si o par de elétron compartilhado com o outro átomo. Nas famílias e nos períodos, a eletronegatividade vai crescer conforme o elemento apresenta um menor raio atômico, com exceção dos gases nobres, pois a atração do núcleo pela camada de valência será maior. Volume atômico é o volume que é ocupado por um mol de átomos, que é 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de elemento no estado sólido. Assim, o volume atômico vai depender, além do volume dos átomos, do espaçamento que ocorre entre eles. Já nas famílias, o volume atômico ele vai aumentar de acordo com o aumento do raio. Quanto maior o raio, maior seu volume atômico. Nos períodos, o volume atômico aumenta de acordo com o volume do raio, mais ou menos no centro da tabela, para a esquerda, já ao lado da direita. A variação é oposta, e isso é devido ao maior espaçamento que acontece entre os átomos, principalmente nos metais. A densidade absoluta. Densidade, que é representada pelo Dzinho minúsculo, de um elemento é a relação de uma massa, m, e o seu volume. Então, densidade vai ser m dividido por v. Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Nas famílias, a densidade vai aumentar de cima para baixo, pois, nesse sentido, a massa vai crescer mais que o volume. Nos períodos, a densidade vai aumentar as extremidades para o centro, pois quanto menor o volume, maior a densidade, já que a variação de massa nos períodos é muito pequena. Pontos de fusão e de ebulição. Os pontos de fusão e ebulição são, respectivamente, as temperaturas nas quais o elemento passa do estado sólido para o líquido, do estado líquido para o gasoso. E nas famílias, os pontos de fusão e de ebulição vão aumentar de acordo com a densidade, pois quanto mais denso e compacto o retículo cristalino, mais difícil a separação dos átomos. Já nas famílias dos metais alcalinos e dos alcalino-terrosos, o crescimento é oposto ao das demais. Nos períodos, o ponto de fusão e de ebulição vão aumentar também o aumento da densidade. A família 1A e a família 2A comparando, a família 1A é maior que a 2A. E a sua agora vamos falar da eletropositividade, ou então o caráter metálico, 22 minutos de aula. É a capacidade que o átomo possui de doar elétrons, ou seja, o caráter metálico. A eletropositividade é a capacidade que o átomo possui que vai doar elétrons. Nas famílias e nos períodos, a eletropositividade vai aumentar conforme aumenta o raio atômico, pois quanto maior o raio, menor a atração. Quanto maior o raio, menor a atração pela eletrosfera, mais fácil de doar elétrons. E a reatividade química, por último,
Um elemento ele é considerado muito reativo quando perde ou ganha elétrons com facilidade. Portanto, para os metais, a reatividade vai aumentar à medida que diminui o potencial de ionização. Para os ametais, ou seja, os não metais, a reatividade aumenta à medida que aumenta o potencial de ionização. Bom, então é isso aí. Esse foi o capítulo 2, conhecendo a tabela periódica. Beleza? É isso aí, então. Vou me despedir de vocês. E, ó, continue estudando. Foque nos seus estudos. Foque para vocês terem um futuro melhor. Beleza? Deus abençoe vocês. E o próximo capítulo vamos falar da ligação química. Beleza, pessoas? Um forte abraço para vocês. E fui!